Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 9, verso 33 a 37. Eu vou ler e peço aos irmãos que acompanhem. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Vamos orar. Nosso Pai Todo-Poderoso, nós lemos a palavra inspirada do Senhor e nós sabemos que a Tua palavra é muito maior do que nós. Na verdade, ó Deus, a Tua palavra é um oceano vastíssimo de beleza, de doutrina, de glorificação ao Teu nome, da mensagem salvífica, e nós, ó Deus, somos capazes de tirar dela pequenas xícaras de cada vez. Mas nessa noite, nos dê a graça dessas pequenas quantidades que tirarmos das Escrituras sejam suficientes para a nossa salvação e edificação em Cristo Jesus. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, como nós cantamos, o Mestre, o preceptor interno, venha falar aos nossos corações, de tal maneira, ó Deus, que o Senhor nos possibilite ver nosso orgulho, nossos pecados mais entranhados no nosso coração, e ao vê-los, ruborizar e arrepender, odiando o pecado, nos apropriando da misericórdia de Cristo como Ele é oferecido no Evangelho, e nos dispondo de todo o coração a um caminho de obediência. Nos dê essa graça, e que tudo isso não venha louvar o homem, que a nossa pregação e o nosso ouvir a pregação não sejam antropocêntricos, mas voltado para a glória de Jesus Cristo, o único Rei da Igreja do Senhor. Senhor, nos ajude, eu lhe imploro, é no nome de Jesus que oro, amém. Meus irmãos, ao longo dessa exposição de Marcos, que nós já estamos no segundo ano expondo esse Evangelho, nós percebemos de maneira muito clara que esse Evangelho tem duas grandes divisões. O primeiro, ou a primeira grande divisão, do capítulo 1 ao 8, em que Marcos nos mostrou com todas as provas que Jesus era o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus que se fez carne. Nessa segunda metade, começamos há alguns sermões, do capítulo 9 ao 16, Marcos está desenvolvendo para a gente a identidade no sentido da missão de Jesus. Ou seja, se Jesus é o Filho de Deus, se Jesus é o próprio Deus, qual é a missão de Jesus? O que Jesus veio fazer nesse mundo? E Marcos tem mostrado que Jesus é o Messias que veio morrer pelos nossos pecados. No entanto, esta visão de que Jesus é o Messias que veio morrer pelos nossos pecados não estava agradando os 12 apóstolos. Os apóstolos queriam um Messias político, vitorioso, que fosse para Jerusalém, tirasse os romanos dali e a partir de Jerusalém governasse de maneira forçosa e politicamente todo mundo.
Então, o que Marcos está nos mostrando aqui é essa dificuldade dos discípulos de entender a missão de Jesus. E não somente isso, que essa dificuldade de entender a missão de Jesus os dificultava a serem discípulos adequados de Jesus. Ou seja, a ideia de Marcos é: a visão que você tem de Jesus vai imprimir em você uma visão e uma maneira de ser de discípulo. Se a maneira como você vê Jesus é errada, você vai viver de maneira errada como discípulo. Se você tem uma visão correta de Jesus, você vai ter uma visão correta de ser discípulo. E essa temática, ou essas duas temáticas, estão aí no centro do capítulo 8, 9 e 10 de Marcos. Que tipo de Messias é Jesus? Que tipo de discípulos nós temos que ser? Na semana passada, nós vimos que Jesus é o grande Messias que se fez pequeno para nos salvar, para morrer pelos nossos pecados. E hoje nós vamos ver então, diante dessa realidade, se Jesus é um grande Salvador que se fez pequeno, serviu para nos salvar, como nós devemos ser em relação a isso? Por isso esses versos, verso 33 ao 37 de Marcos, nos ensina que Jesus chama seus discípulos para serem grandes ao serviço dos pequeninos. Ou seja, a ideia é: Jesus chama os discípulos para serem grandes, servindo, sendo pequenos e servindo as suas ovelhas, os seus pequeninos. Vamos ver então esta ideia que Jesus nos chama para sermos discípulos, sendo grandes através da pequenez, através do serviço. No ponto 1 do nosso sermão, verso 33 e 34, os discípulos não devem procurar grandeza pessoal. Diz o verso 33, que tendo eles entrado agora na Galileia, eles partiram para Cafarnaum e foram parar na casa de Jesus. Então, depois de Jesus quebrar dos discípulos o falso conceito de Messias que eles tinham, um Messias político, mostrando a eles que era preciso ele morrer e ressuscitar, Jesus continua nesse ministério de retiro com os apóstolos. Ou seja, ele não quer ser encontrado pela multidão, ele quer passar tempo com os apóstolos sem que ninguém saiba que ele está na área. Ele quer passar longe das multidões. Então agora ele vai para Cafarnaum e vai para a sua casa. E queridos irmãos, uma leitura rápida do Evangelho mostra que esse é um fato marcante, porque seria a última vez que Jesus estaria na sua casa. Jesus não morou no sentido de, não nasceu em Cafarnaum, mas ele morou 2 anos pelo menos em Cafarnaum. O ministério dele na Galileia dos Gentios foi um ministério longo, em que ele alugou essa casa em Cafarnaum e passou lá bom tempo. E agora seria a última vez que ele estaria naquela região, porque a morte dele era iminente. Jesus ia morrer daqui pouco tempo. Então ele está a última vez em casa, e na última vez em casa, em vez dele poder curtir a casa dele, passar um tempo de refrigério ali, ele tem que lidar com um problema grave, o problema que está assolando o coração dos apóstolos, o problema do orgulho deles. E é interessante que Jesus aqui, como um bom mestre, ele andou à frente dos apóstolos. Naquela época, os rabinos judeus, eles andavam à frente e os seus discípulos atrás. É por isso que Jesus sabe que eles estão discutindo, sabe que eles estão conversando, e quando chega em casa, pergunta para eles: o que vocês estavam conversando no caminho? Infelizmente, o que os apóstolos conversaram, como nós vamos ver, não era uma conversa adequada para discípulos de Jesus. Eles estavam discutindo sobre quem é maior, quem é melhor dentro da gente. Curiosamente, isso que os apóstolos fizeram aqui, de conversar no caminho
sobre coisas que são antibíblicas, infelizmente é o padrão de muitos crentes hoje. Muitos crentes hoje na igreja conversam sobre coisas que são antibíblicas, inconvenientes à fé cristã. Exemplo: quantos crentes contam piadas pornográficas? Quantos crentes falam de feitos pecaminosos como se fossem bons? Quantos crentes lá nos seus trabalhos não se envergonham de estar num ambiente em que piadas que até ofendem a Bíblia são contadas? Essa conversa dos apóstolos, que, como nós vamos ver, é vexatória e nós devemos condená-la, infelizmente é o padrão de muitas pessoas que estão na igreja e se deixam levar por conversações vãs. Mas a Bíblia é muito clara em mostrar para a gente que isso é um grande mal. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 33, ele diz assim: não vos enganeis, irmãos, as más conversações corrompem os bons costumes. Mostrando para a gente o que? O linguajar do cristão, o falar do cristão, o conteúdo das nossas conversas tem que ser de acordo com as Escrituras. E a Bíblia, ela nos incentiva a ter conversas, seja no caminho, seja sentado, seja no nosso lar, em qualquer lugar que estejamos, conversas piedosas. Lá em Malaquias 3,16, diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O profeta Malaquias procura nos mostrar que a conversação santa, ela é vista, incentivada, apreciada por Deus, de maneira que Deus até registra isso em nosso favor. Ora, significa então que tudo que vamos falar é da Bíblia? Não, meus irmãos. Nós podemos conversar sobre as outras coisas, podemos conversar sobre o Natal que nós tivemos, sobre a viagem que fizemos, sobre a unha que foi bem feita no salão tal. Nós podemos conversar sobre trivialidades da vida, mas todas as nossas conversas devem ter um padrão santo, um padrão de acordo com as Escrituras, que infelizmente não era o momento que estava acontecendo com os apóstolos. Por isso Jesus vai confrontá-los, por isso Jesus pergunta a eles, porque eles tiveram uma conversação não santa pelo caminho. E veja que o que os apóstolos fizeram, meus irmãos, foi algo de uma vileza muito grande, porque Jesus tinha acabado de falar que ele ia para Jerusalém morrer. Jesus tinha acabado de falar que ele ia dar a sua vida por pecadores. E o que eles estão discutindo? Quem é melhor? Quem é maior? Faz algum sentido isso? Eu vou dar um exemplo prático para você entender o que eu quero dizer. Imagine que você conheça uma família que foi inteira vitimada num acidente de carro, em que eles foram dilacerados e carbonizados dentro de um carro. Então você vai estar no velório. O velório vai ter um clima bom? Não, velório por si só já é algo ruim, não é? Já é algo difícil. Num caso desse, mais ainda, vai ser algo tristonho. E aí, você encontra duas pessoas discutindo sobre o jogo do Atlético e Cruzeiro. Faz algum sentido? Eu sei que tem gente que é ignorante a tal ponto de fazer isso no velório, insensível a tal ponto de falar dessas coisas no velório. Mas veja, isso não é condizente com o clima, com o que está acontecendo. O que os apóstolos estão fazendo aqui é isso. A conversa deles não é condizente com o que Jesus acabou de falar. Eu vou morrer para salvar vocês. A pergunta de Jesus então é para entrar nesse cerne. A questão é: por que Jesus perguntou para eles sobre o que vocês conversavam no caminho?
Jesus perguntou, meus irmãos, não é porque ele não sabia do que eles tinham conversado no caminho, porque como a gente vai ver no texto, eles não respondem, e Jesus exatamente faz um discurso que é adequado ao que eles tinham falado. Então por que Jesus, sendo onisciente, conhecedor de todas as coisas como Deus, que sabia exatamente o que eles tinham falado no caminho, ele toma iniciativa e faz uma pergunta aos apóstolos? Jesus quer produzir nos apóstolos a confissão dos seus pecados. Jesus queria que os apóstolos aqui fossem honestos e admitissem o que eles tinham feito no caminho. Na Bíblia, meus irmãos, a confissão de pecados é algo muito importante, porque a confissão de pecados é o primeiro passo do arrependimento para a vida, para a mudança dos nossos corações e da nossa vida. Afinal, se você não conhece que você está errado, você vai mudar? Uma pessoa que tem certeza que está certa, ela vai querer mudar alguma coisa? De maneira nenhuma. Então o que Jesus quer fazer, em primeiro lugar, é que eles admitam o erro terrível, o pecado grotesco que eles cometeram, para que então esse pecado fosse reconhecido e tratado no coração deles. E meus irmãos, Jesus quer que façamos isso hoje, que confessemos nossas mazelas para Ele, que admitamos o que temos feito que é contrário às Escrituras. Esse é o primeiro passo para você mudar de vida, entender o que está de errado na sua vida e confessar diante de Jesus. Não deixe de fazer isso, faça-o todos os dias examine a si mesmo, peça a Deus para sondar o seu coração, ver os caminhos maus que há ali e confesse diante de Deus, porque as Escrituras dizem que aquele que não confessa os seus pecados, mas antes esconde no coração e nas suas práticas, jamais prospera, jamais vai adiante. Não seja como os apóstolos. Veja que o verso 34 diz: eles guardaram silêncio. Os apóstolos, ao ouvirem a pergunta de Jesus, que os está chamando à sensatez, à confissão de pecados, a admitir o erro, eles ficam em silêncio. E lembre-se que o verso 32, os apóstolos não quiseram perguntar a Jesus sobre a morte e ressurreição deles. Eles não perguntaram a Jesus porque eles não queriam ser repreendidos, porque eles não queriam mudar sua maneira de pensar. E aqui a mesma lógica está por trás do silêncio deles. Eles não queriam ser repreendidos por Jesus, eles temeram ser arguídos, temeram ser colocados em xeque por causa do que eles tinham falado. Jesus falou de morte e eles estão falando de reinar. Jesus falou em se doar e eles estão falando de querer ser servidos. Eles sabiam, a ideia deles é: se falarmos, nós vamos ser repreendidos. Em segundo lugar, os apóstolos não falaram de vergonha do ridículo que eles tinham passado. Eles tiveram vergonha de ser confrontados com a realidade da morte de Jesus e com a ideia de grandeza que eles tinham. E nisso aqui, ainda bem, eles têm um pouquinho de vantagem. Eles têm vergonha dos pecados deles. E eu digo isso porque muitos crentes hoje, e às vezes quando eu digo crentes, gente, eu não estou falando que são salvos, são eleitos, são verdadeiramente piedosos. Eu falo crentes de maneira geral, viu? Muitos crentes, membros de igreja, não têm vergonha dos seus pecados, cometem seus pecados, às vezes até diante dos irmãos e de outras pessoas, sem ter vergonha nenhuma do pecado, como se o pecado fosse algo vantajoso.
Tem crente que chega até e fala assim: olha, eu fui na padaria, dei R$20, recebi 19 de troco e saí feliz da vida, sendo que ele não gastou R$1, ele gastou muito mais, como se o pecado fosse vantajoso. Quantos jovens nas igrejas hoje contam com orgulho por ter feito sexo antes do casamento com uma menina da igreja, ou da faculdade, ou da escola? Meus irmãos, pecado é algo que nós devemos ter vergonha. Você lembra quando Isaías viu Deus glorioso, lá em Isaías 6? Ele teve vergonha de Deus, ele teve pavor de Deus por causa do pecado. Pecado não é algo bonito que nós devemos mostrar e estampar, não. Mas espera lá, antes de você achar que eu estou pregando a hipocrisia, não, o que eu apenas estou afirmando é: pecado não é algo para a gente achar que é algo maravilhoso e vangloriar. Isso não quer dizer também que a gente tem que ser hipócrita e pecar às escondidas e deixar isso como se fosse algo de só menos importância. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acabei de mostrar que a gente deve confessar o pecado e deixar. Mas cuidado, irmão, para você não tratar o seu pecado com orgulho. Eu não levo desaforo para casa, eu não perdoo ninguém. Quantas vezes você já ouviu isso na igreja? E de pessoas que falaram disso com orgulho. Devia falar com vergonha, devia esconder a cabeça, igual avestruz, para falar disso. Pelo menos nisso os apóstolos estavam um pouquinho na frente. Mas tem um grande erro aqui dos apóstolos, uma visão turva da realidade, obscura da realidade. Por quê? Se você percebeu bem, Marcos narrou que Jesus estava na casa dele em Cafarnaum, e os apóstolos não querem falar dos seus pecados a Jesus, ocultando os seus pecados. Pois bem, o que uma coisa tem a ver com outra? Tudo. Lá em Marcos 2, capítulo 2, verso 1 ao 12, nós temos um evento nessa casa que foi marcante e que mostrou algo sobre Jesus que os apóstolos esqueceram aqui nessa mesma casa. Em Marcos 2, a gente tem o evento daquele homem que foi baixado do teto, um paralítico, e Jesus, quando viu aquele homem chegar no chão, disse: filho, estão perdoados os seus pecados. Imediatamente os escribas começaram a pensar no coraçãozinho deles. Eles não falaram para Jesus: quem é esse que perdoa pecados? Jesus olha para eles e fala assim: por que vocês estão pensando isso? Os apóstolos viram isso. Os apóstolos tiveram como um grande evento marcante na vida deles Jesus ter visto no coração dos escribas e fariseus o que estava lá. E aí a pergunta para você, irmão, que já entendeu onde que eu quero chegar, é: como é que os apóstolos, de maneira tão boba, puderam pensar que eles iam esconder algum pecado de Jesus? Se naquela mesma casa, naquele mesmo lugar, Jesus viu o que estava no coração de cada um, mostrando para a gente o que? Como o coração dos apóstolos estava afetado pelo pecado deles, como que eles não perceberam que Jesus, sabendo de todas as coisas, ia saber do que estava no coraçãozinho deles e do que eles tinham falado. E mais, como é que eles não perceberam que Jesus sabia que a ideia de reino deles não era condizente com a ideia de reino de Jesus? E Marcos então acrescenta para nós o que eles tinham discutido, já que nós não somos Jesus e não conhecemos o coração deles, né? Haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Jesus: eu sou grande,
mas eu me fiz servo e vou morrer. Os apóstolos, nós queremos os melhores lugares no reino de Deus. Eles não entenderam que quando Jesus mostrou-se como o grande Salvador que se fez pequeno, isso é um padrão de discipulado para nós. Eles não entenderam que o reino de Jesus não é como o reino desse mundo. Eles não entenderam que ser grande no reino de Deus é algo ao contrário daquilo que o mundo pensa ser grande. Então, os discípulos, eles querem continuar com seus conceitos equivocados da Bíblia. E o que está por trás disso? O orgulho deles. Queridos irmãos, quem eram os apóstolos? Homens simples, pescadores da Galileia, lugar que não valia nada. Homens comuns, e que deixaram até as coisas deles por Jesus. Mas a verdade é que ao olhar para isso, você pensa o quê? Esses homens são humildes. Não, a verdade é que o orgulho está enraizado no coração humano, de tal maneira que os apóstolos têm muito orgulho no coração deles. E queridos irmãos, o pecado do orgulho, ele não começou aqui, ele remonta ao céu com Satanás. E na vida do homem, lá no Éden, quando Adão e Eva orgulhosamente pensaram o seguinte: nós merecemos mais de Deus, nós podemos ser felizes sem Deus, nós queremos ser Deus. Ou seja, lá no Éden, essa ideia de grandeza humana começa. O desejo de ser grande está no coração de todo ser humano. Afinal, quando você vê uma criança na escola, pequenininha, quem que ela vai falar que é o melhor pai? O do amiguinho? Não, ela vai falar que é quem? O dela. E os nossos pais ensinam isso. Eu sou melhor que o pai do seu amiguinho lá. Nós temos livros e mais livros para ensinar a dominar os outros, sermos maiores do que os outros. E infelizmente, mesmo os crentes no Senhor Jesus Cristo, enquanto estão nessa terra, eles não conseguem vencer completamente o orgulho. E pelo menos um pouco, eles mostram na sua vida o orgulho do diabo. Lembre-se que Davi fez o censo de Israel por orgulho. No Salmo 19, verso 13, Davi orou o seguinte: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande pecado, de grande transgressão. Jesus queria combater nos apóstolos então, mais do que o conceito errado de reino, de Salvador. Jesus queria trabalhar o coração deles para combater o orgulho, que é um grave pecado de acordo com a Bíblia, que é um pecado que faz com que Deus seja contrário a nós. Afinal, é a Bíblia que diz, que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde concede graça. Jesus não queria os seus apóstolos como homens orgulhosos. Ele queria que eles vestissem a verdadeira grandeza, a humildade. Pedro vai ensinar isso na sua carta. Ele aprendeu: outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Ou seja, vistam a roupa dos escravos, sejam humildes. Até lá, ele vai aprender essa lição. No verso 35, que é o segundo ponto do nosso sermão, Jesus ensina que o primeiro é o servo de todos. Diz o verso 35: e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse. Então veja, Jesus se assentou. Isso parece algo bobo,
desproposital, mas não, essa postura ela está sendo narrada por Marcos, porque é a postura de um mestre. Os mestres judaicos costumeiramente ensinavam assentados. Você pode olhar na sua Bíblia, quando você chegar em casa, que o começo do Sermão do Monte, Mateus diz, como se assentasse, Jesus passou a ensiná-los. Ou seja, a postura de um mestre naquela época era se assentar e ensinar, assentar e pregar, assentar e catequizar. Então, quando Jesus aqui chama os apóstolos e se assenta, ele está mostrando para eles: eu sou o mestre, sou eu que tenho a posição de ensino aqui. O que eu vou fazer então é ensinar vocês, eu estou discipulando vocês, sou eu que detenho a verdade e vou ensinar essa verdade para vocês. E então ele diz: o ensino vem de mim, não vem de vocês, da ideia de vocês, daquilo que vocês pensam, daquilo que vocês querem, daquilo que o coração de vocês almeja. E aí veja então que Jesus é um mestre muito diferente dos pregadores de hoje, que pregam o que as pessoas querem ouvir para encher suas igrejas. Então pregam fortuna, cura, milagres, mas nunca pregam ser humildes, se humilhar, servir a Jesus, matar o pecado no coração. Nunca pregam que nós somos pecadores e que merecemos de Deus a morte. Afinal, quem está falando isso não sou eu não, é só você ler Romanos 6:23, o salário do pecado é morte. Você é pecador? Então o que você merece? Morte. Os pregadores não pregam isso, são falsos mestres. Só que Jesus não é como eles. Jesus vai pregar para eles a verdade, a humildade, aquilo que eles precisam, e aquilo que nós seres humanos temos dificuldade de entender, aquilo que nós seres humanos não almejamos, porque para a gente ser humilde é ser fraco, ser humilde é ser alguém banana. Mas a Bíblia a gente não prega assim. Tem um provérbio que eu gosto muito na Bíblia que diz assim: mais vale o homem que domina o espírito do que aquele que toma a cidade. Ou seja, mais vale o homem que tem domínio próprio e é humilde do que o herói de guerra. Para a gente não, o que vale é ser herói, é ser grande, é aparecer, E aí vem alguém e fala assim com você: olha, Alexandre o Grande com 32 anos dominou mais da metade do mundo conhecido, e você, o que você fez? Porque a grandeza do mundo não é a grandeza de Deus. Essas ideias são mundanas, diabólicas. Jesus então, conhecendo o coração dos apóstolos, ele fala para eles o que eles tinham que aprender. Quem quiser ser o maior, seja o último, seja servo, seja o menor. Meu irmão, o que está, entre aspas, faltando nessa fala de Jesus? O que parece faltar nessa fala de Jesus? Conhecendo o nosso coraçãozinho humano, nós estamos assim, né? Jesus tinha que estar bravo com esses homens, Jesus tinha que estar berrando com esses caras, Jesus tinha que estar quase esbofeteando eles. Não é isso que você espera? Jesus falou bravo com os apóstolos muitas vezes, ele chegou até a chamar Pedro de Satanás. Mas veja uma coisa interessante da grandeza de Jesus como mestre: ele nem repreendeu os discípulos pela dureza, insensibilidade, falta de respeito, memória passageira deles acerca da tristeza que eles estavam por ouvir que Jesus ia morrer, pelo pensamento egoísta deles de serem maiores. Tudo isso Jesus deixou de lado nesse momento e tratou diretamente com os apóstolos, falou diretamente com eles, tratando do problema. E é interessante que lá em Mateus, eles tinham feito essa pergunta para Jesus: quem é maior? E Jesus, ao ouvir a pergunta, Jesus não bateu neles,
Jesus não esmurrou eles, Jesus não apelou com eles. O que Jesus fez? Ensinou. Jesus aqui nos ensina uma forma de disciplina que é esquecida às vezes no meio dos crentes. Afinal, a maioria dos livros de disciplina que você lê fala sobre disciplina corretiva, como bater no seu filhinho. Só que a principal maneira de disciplina de Deus e da Bíblia é chamada de disciplina formativa, que é por meio da paideia cristã, do ensino cristão, do discipulado cristão na nossa casa, que é pouco tratado nos nossos livros. Você já viu um livro falando sobre isso? A disciplina formativa no seu lar? Não, e nem vai ver. Por quê? É muito mais bonito falar de bater na criança. Veja, parêntese aqui, nota de rodapé. Eu não estou mostrando que não existe uma disciplina que envolve dor. Sim, ela envolve dor, mas a maioria das disciplinas de Deus na nossa vida não envolve dor, porque ela acontece todos os domingos no sermão, todos os domingos na escola dominical, todas as quintas-feiras nos estudos bíblicos, todos os encontros de casal, de homens, de mulheres. Então Deus te disciplina na maioria das vezes ensinando, falando. Afinal, lá em Deuteronômio 6, qual era a principal maneira de disciplinar seus filhos? Fale com eles no caminho, assentado, andando, comendo, de qualquer jeito, ensina, fala. E é isso que Jesus está assumindo aqui, o papel de mestre, de falar, de ensinar, de pregar. Por quê? Porque vara não muda coração. O que muda coração é Bíblia. Você nunca aprendeu isso? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não é vara que muda coração. O que muda coração é Bíblia aplicada, ensinada, pregada. Ora, quantos filhos de crentes deixaram a igreja revoltados porque os seus pais só sabiam bater neles? Você pode listar zilhões, mas nunca ensinaram, conversaram, discipularam, foram mestres. Não oravam, não liam Bíblia, não mostravam o Evangelho, mas batiam. Então a lição que Jesus nos passa aqui é: olha, aprenda um outro tipo de disciplina, que é formar o caráter do seu filho, que é formar o caráter de outras pessoas, pelo ensino, pela pregação, pela evangelização, pela catequese, ou seja, pela palavra de Deus. Cuidado, irmão, cuidado, para não conhecer meia verdade. Meia verdade é igual a mentira. Deus quer que nós conheçamos o escopo das Escrituras e apliquemos o escopo das Escrituras na nossa vida, e é isso que Jesus está fazendo. Ele vai no ponto nevrálgico do coração dos apóstolos pela palavra de Deus, mudando o coração deles pela palavra de Deus, porque não há nada mais que corrija o coração humano a não ser a palavra de Deus. E qual era o problema? A concepção humana deles de ser grandes, o desejo de ser o primeiro, o desejo de ser servido, o desejo de ser grande, porque não cabia na mente, no coração deles, um Messias que ia morrer. A ideia dos apóstolos de Messias, a ideia dos apóstolos de grandeza, a ideia dos apóstolos de reino deveria ser mudada. Por isso o teólogo William Hendrickson diz assim: a verdadeira grandeza não consiste em que, no topo de uma torre, uma pessoa de maneira autocongratulatória tem o direito de olhar para os outros com arrogância, mas
que ela venha a imergir a si mesma nas necessidades dos outros, que ela simpatize-se com os outros e os ajude de todas as maneiras que estejam ao seu alcance. Os apóstolos tinham que entender que ser grande aos olhos de Deus é diferente de ser grande aos olhos do mundo. Eles deveriam aprender com Jesus, e foi isso que Jesus fez. Deixa eu ler para você o que Jesus fez em João 13, 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Jesus estava próximo da morte dele, próximo de ser traído por Jesus, lá naquele ambiente da Santa Ceia, quando ele instituiu a Santa Ceia. E o que ele queria ensinar para os discípulos? Humildade. Como que Jesus ensina humildade para os discípulos? Ele lavou os pés deles. E querido irmão, o pé dos apóstolos não era igual o pezinho seus que vai no podólogo, usa Nike com amortecedor, né? Como é que chama aquele pozinho lá do pé? Baby Sec, Babruel, sei lá o que, né? Não, o pé dos apóstolos é quem usava sandália de couro e andava pelas pedras da Palestina. Era esse pezinho aí, viu? Não era o pezinho, né, das nossas irmãs, não. E aí Jesus, lavando os pés dos apóstolos, ele faz a função do escravo do lar, que era o mais baixo, o menos importante, por assim dizer. Ele pega, veste a toalha do escravo e lava o pé dos apóstolos. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo mestre, ele ensinou para eles: eu sou maior do que vocês, não só porque eu sou Deus, mas porque eu sirvo mais do que vocês. E é isso que ele queria ensinar para os apóstolos. No reino de Deus, ser servo é ser grande, ser o último é ser o primeiro. Olha só uma coisa interessante. Você já foi criança e você tem criança em casa ou convive com criança. Criança gosta de perder a corrida? Não. Mesmo a gente velho, capenga, ainda consegue correr um pouquinho mais que eles, né? Na primeira, beleza. Na segunda, beleza. Na terceira, que você ganhou, o que eles vão fazer? Vão apelar. Porque eles não gostam de ser os últimos. Esse negocinho aí que está no coração das crianças, está no seu também. Imagine que você chegasse num país, né? E você fala assim: eu vou torcer para algum time desse país. Você ia chegar e falar assim: qual que é o pior time do campeonato? É isso que você ia fazer? Não é. Ou que você chegasse na igreja e falasse assim: ó, pastor, eu quero lavar a privada da igreja. Todo mundo chega e fala assim: ó, eu já dei aula de escola dominical não sei aonde, eu já cantei no coral não sei o que, eu já fiz não sei o que não sei aonde. Não é assim? Desejo de ser grande. E aí Jesus diz: não, a verdadeira grandeza é se doar, é ser o último, é ser servo de todo mundo. Então o que importa não é ser aplaudido pelo mundo, mas ser aprovado pelo céu. O que importa então não é admitir uma cosmovisão de grandeza do mundo, mas é ser grande aos olhos de Deus sendo pequeno. E é isso que Jesus está ensinando para eles. O terceiro e último ponto do nosso sermão: os pequeninos devem ser servidos.
Diz o verso 36, Jesus trazendo uma criança, colocou no meio deles e tomou essa criança no braço. Jesus vai ensinar a eles agora, ilustrando isso de maneira muito gráfica. Então, o tomar a criança aqui é uma ilustração do sermão que Jesus está dando para eles. E Jesus toma uma criança. De onde que ela veio? Não sei. Quem que ela era? Não sei. Como é que ela foi parar aí? Não sei, a Bíblia não narra. O importante é que essa criança apareceu na história. Mas qual o motivo de Jesus pegar uma criança? Naquela cultura, as crianças não eram tratadas como pequenos reis e rainhas, o centro do mundo como nossos dias. Nossa geração endeusa as crianças. Afinal, não tem a lei da palmada? A criança hoje não pode tomar nenhuma palmada. Criança pode ser contrariada? Não. Criança tem que seguir norma? Não. Criança não pode nem tomar bomba na escola mais. E quantas crianças que estão batendo no papai e na mamãe e nem tomam uma varada da disciplina? Não é assim? Aquele mundo era diferente. O pastor Dewey Mulholland, ele diz o seguinte: o contexto cultural dos discípulos informava que uma criança não somente era fraca, mas também incapaz de obedecer à lei. No mundo greco-romano, uma criança era considerada um ser insignificante, ganhando importância somente depois de adulta e se treinada e educada. Ou seja, Jesus coloca uma criança no meio daqueles homens crescidos e cheios de ambição, pegando, entre aspas, o menor da sociedade. Aqueles homens queriam ser grandes, cheios de poder, importantes. E aí Jesus toma uma criança que para eles era considerado como nada. E aí veja uma coisa interessante da ternura, da bondade de Jesus. Jesus toma aquela criança nos braços. Por quê? Olha, se você tem um pouquinho mais de 50 anos, você deve se lembrar que nós crianças não podíamos nem entrar na conversa dos nossos pais, não é? Se chegasse na porta da sala, já olhava atravessado e sabia que o coro era certo. Então, crianças tinham medo de estar assim no meio dos adultos, ainda mais no meio de um rabino ensinando seus discípulos. Então, Jesus toma aquela criança no braço, como segurança para ela. Estar no meio daqueles homens, no meio de ensino, era algo anormal. Ela ia se sentir insegura. Então Jesus toma nos braços. E aí veja o contraste da cena: homens cheios de desejo de poder, de grandeza, que não confiam em Jesus, e uma criança que não tem essas pretensões todas, que era insignificante para eles, nos braços de Jesus. Aquilo era uma lição gráfica. Deixa eu parar um pouquinho para você entender. A gente tem que tomar cuidado. Jesus não ama mais as crianças que os adultos. Jesus não quer dizer que toda criança vai para o céu, porque Jesus contrariaria o ensino da Bíblia. Então o que Jesus está querendo dizer aqui não é que crianças merecem salvação, não é que crianças são mais amadas por Ele, não é isso. Essa cena, ela funciona em termos de contraste. Uma criança que é totalmente dependente, que depende aqui na cena de Jesus, que é pequenina e que precisa de estar nos braços de Jesus para estar segura de homens que querem ser grandes. E veja que é por isso que as crianças, elas são um exemplo muito grande daquilo que é ser crente. Porque, meus irmãos, as crianças, elas confiam nos seus pais implicitamente. Você acha que a minha filha se preocupa se o leite com Toddy dela amanhã vai estar na mesa? Você acha que ela preocupa se o pãozinho com manteiga que ela gosta vai estar lá na mesa?
Não preocupa não, filho. Ela se apega implicitamente. Então, as crianças, elas representam os pequeninos, as ovelhas, os crentes que completamente são dependentes de Jesus, que estão nos braços de Jesus, mas que aos nossos olhos muitas vezes são insignificantes. Por isso que Jesus disse mais adiante: em verdade vos digo que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. A criança representa o crente, o pequenino, aquele que é rejeitado, mas que está nos braços de Jesus, que confia em Jesus, mas que aos olhos humanos é insignificante. Jesus também não está ensinando para a gente, meus irmãos, a sermos para sempre infantis na nossa fé, porque tem muita gente que prega esse sermão e os sermões relacionados às crianças perto de Jesus, dizendo assim: olha, meu irmão, você tem que ter uma fé infantil. A Bíblia mostra que a fé infantil, ela é típica dos crentes imaturos, neófitos, plantinhas novas. A Bíblia nos chama a crescer na fé. O autor de Hebreus, lá no capítulo 5, dá uma bronca nos crentes, falando assim: olha, vocês já deveriam ser mestres e vocês estão tomando leitinho igual criança. Pedro fala para a gente desenvolver a nossa salvação, para a gente crescer na graça e na fé. Então Jesus não está ensinando para você aqui a ser um eterno Peter Pan da fé. Não quero crescer, não quero investir na minha fé. Deu para entender por que Jesus pega uma criança então? E essa é a ideia do texto. Os crentes são como pequeninos, completamente dependentes de Deus. E aí Jesus então nos mostra o que fazer com os pequeninos, o que fazer com as crianças do reino. Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Jesus mostra então quais atitudes ou qual atitude devemos ter em relação aos seus pequeninos, aos seus crentes. Receber. A lógica de Jesus aqui é a seguinte: ele está dizendo para os seus discípulos que esqueçam essa ideia de hierarquia, que esqueçam essas ideias de proeminência e prestígio. Em vez disso, eles deveriam concentrar a atenção deles na atenção de qualquer uma, mesmo que somente uma criança do reino de Deus, pequenino do reino de Deus. Jesus então está ensinando para eles que a verdadeira grandeza é olhar para os crentes, aos quais muitas vezes julgamos insignificantes e menores do que nós, e servi-los, dar valor a eles, ajudá-los, apoiá-los, amá-los, entrar nas necessidades deles. Os apóstolos pensavam em grandeza, em recursos, em dominar, em ser servidos pelos insignificantes. Essa é a ideia deles. E aí Jesus mostra: não, ser grande é olhar para os pequeninos, não é querer que eles nos sirvam, é querer servi-los. A grandeza do reino então é olhar para as ovelhas de Jesus, ver suas necessidades e atendê-las, que é bem diferente da visão do mundo de ser grande. Convenhamos, nós queremos que as pessoas nos sirvam, nos ajudem, nos bajulem, nos elogiem. Nós queremos ter os primeiros lugares, queremos ser vistos, queremos bater no peito e falar assim: eu sou o cara. Mas a grandeza que Jesus insiste para a gente é o seguinte: não, vai ser pequeno para ser grande, vai se preocupar com aqueles que parecem insignificantes, mas que eu amo, pessoas que ele ia morrer por elas. Ora, será que uma pessoa que Jesus vai morrer por ela é tão indigna do nosso serviço assim?
Afinal, Jesus morreu por ela. É de se pensar, não é? É de ver então como a igreja odierna, ou a igreja dos nossos dias, está bem distante do ensino de Jesus. Não eram só os apóstolos. Queridos irmãos, olhe para as igrejas. Quantas pessoas têm dons e talentos, mas não servem? Quantas pessoas poderiam ajudar financeiramente seus irmãos e não fazem? Quantas pessoas poderiam visitar os fracos do rebanho e ensiná-los a palavra de Deus e não fazem? É só você perceber que a nossa época sofre do mesmo mal da grandeza dos discípulos. A igreja nos serve, o pastor nos serve, os crentes nos servem, mas nós não servimos ninguém. Só que ao fazer isso, nós estamos perdendo muito, porque Jesus disse que quem recebeu um pequenino em seu nome, o recebe. Receber no nome de Jesus significa receber o próprio Cristo. O nome de Cristo tem a ver com a revelação gloriosa de quem é Jesus. Então, receber uma pessoa no nome de Cristo é a mesma coisa que receber Jesus. Então, o que Jesus está ensinando para a gente é dar boas-vindas a um pequenino no nome de Jesus, tratar essa pessoa com amor, com consideração, que Cristo deseja com que nós tratemos a Ele, com palavras, ações, é o mesmo que fazer isso com Jesus. Então, mais do que obedecer os mandamentos de Jesus que o glorifica, nós devemos obedecer os mandamentos de Jesus, não só para com Ele, mas também com os nossos próximos. E ao fazer isso, nós estamos fazendo isso em relação a Jesus. Mateus 25:40 diz: em verdade vos afirmo, que sempre que fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então, quando nós fazemos algo para o irmão, nós estamos fazendo algo para o próprio Jesus Cristo. Você gostaria de receber Jesus na sua casa para tomar um café? Gostaria? Por que você nunca recebeu um irmão na sua casa para tomar um café? Orgulho, desejo de ser grande. Percebe onde que Jesus está chegando? É servir, irmão. E a lógica de Jesus é a lógica que permeia a Bíblia. Sempre que fazemos a um crente, fazemos a Deus. Você já leu Provérbios 19:17? Deixa eu ler para você. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Ou seja, quando você se compadece de um pobre dentro do povo de Deus, é como se você estivesse emprestando dinheiro a Deus, e Deus lhe paga o benefício. É isso que o texto está falando, literalmente. Deus mostra então o quê? Que Ele se identifica com seus servos de tal maneira, que quando fazemos algo para os servos dele, nós estamos fazendo para Ele. Então veja que privilégio é servir o seu irmão, porque quando você está servindo o seu irmão, você está servindo a Deus. Quando você faz para Ele, você faz para Deus. E olha como que é diferente. Os apóstolos queriam reinar e dominar, e aí Deus mostra para eles: o maior privilégio é me servir sendo pequeno e servindo aqueles que parecem insignificantes. O que Jesus está ensinando para a gente é: me sirvam através de servir o seu irmão. Pare com essa ideia de que você não precisa servir, de que você tem que ser grande, de que você tem que ser servido. Pare com isso. Faltou uma última coisa para a gente considerar na fala de Jesus.
que Jesus está mostrando para ele a singularidade dele também. Jesus disse: quem recebe a mim, recebe ao Pai que me enviou. Ou seja, Jesus está mostrando o seguinte: eu sou servo? Sou. Eu sou o menor? Sou. Mas eu sou o maior, porque eu sou aquele que foi diretamente enviado pelo Pai que está nos céus. Eu sou aquele que veio dos céus para vocês. Então, ao invés de perguntar quem é o maior, vocês já deveriam saber a resposta: eu sou o maior. Eu vim dos céus e eu sirvo mais do que todos vocês. E essa grandeza de Jesus, ela é descrita lá em Isaías 57:15. O Deus Todo-Poderoso que serve os seus eleitos pequeninos. Como viver esse texto? Primeira coisa, considere: Jesus é o maior, mas Ele é servo que veio nos salvar. Deus enviou Jesus para servir, e Jesus serviu dando o que era mais precioso que Ele tinha: sua vida. E veja, Jesus não serviu pessoas boas que mereciam o céu, não. Jesus serviu pecadores que o mundo considera gentinha, insignificante, gente que sofreu lavagem cerebral. Não é assim que o mundo fala da gente? Mas foram esses que Jesus veio salvar. São esses os desprezados pelo mundo e às vezes até pela igreja, que Jesus amou e deu a sua vida. Que maravilhoso Jesus é esse, não é? Que grande Salvador é esse, que se fez pequeno. Louve a Jesus, tenha prazer nesse Jesus, e saiba que são os pequeninos que um dia vão reinar com Jesus. Então a primeira pergunta para você considerar no seu coração é: o que você prefere? Reinar aqui, como o mundo diz, ou servir aqui, como Jesus diz? Qual é a consequência dessas duas coisas? Reinar aqui significa ser lançado no inferno, e servir aqui significa ouvir no final: entrai, benditos, para o reino de meu Pai. O que você prefere? Segunda coisa, cuidado com as ideias equivocadas sobre as práticas bíblicas. Meus irmãos, eu mais do que ninguém incentivo a vocês a lerem bons livros, mas com critérios bíblicos. E eu quero falar sobre a disciplina, que eu já falei no sermão. Muito se fala, muito se escreve, mas são poucos que abordam de maneira bíblica, exegética, de maneira profunda e enraizada na Bíblia. Cuidado. Sexta-feira a gente estava comentando de uma irmã que fala bem, escreve bem, mas comete erros grotescos sobre disciplina, falando: olha, se você for amamentar sua criança de 6 meses e passar de 30 minutos, está errado. De onde que ela tirou isso da Bíblia? Gente que fala assim: olha, você tem que disciplinar o seu filho, dá a vara, e se você não vê nele o arrependimento, não deixa ele sair dali. Ora, a Bíblia diz que arrependimento para a vida é odiar o pecado, aprender a misericórdia de Cristo e dispor-se de uma nova obediência em todos os seus caminhos. A Bíblia diz que nós não sondamos o coração de ninguém. Então como é que você sabe se seu filho que chorou ele arrependeu? Cuidado. Você percebeu que a disciplina de Jesus com os apóstolos envolvia muito mais ensiná-los, falá-los, formar o caráter deles pela palavra de Deus? Jesus não bateu,
Jesus não puniu, Jesus moldou o caráter pela palavra. Muitas vezes a gente corrige os nossos filhos só com a vara, e a gente tem que ter a vara na vida deles. A Bíblia ensina isso, a Bíblia diz isso, mas a gente se esquece dessa disciplina formativa de, ao assentar-se com eles na mesa, todas as vezes a gente orar, da gente, por exemplo, ensinar os nossos filhos, através do exemplo dele, ver você orando, lendo, chorando pelos seus pecados. Exemplo. Seu filho já viu você ajoelhado no chão, orando, meditando na Bíblia? Isso forma caráter de criança. Você já parou com seu filho e já lhe expôs largamente as Escrituras no culto doméstico? Não para cumprir um propósito, mas para moldar o caráter e atingir o coração? Você, ao andar na rua e ver uma coisa esdrúxula, você para e fala assim: filho, olhe, quero te ensinar a Bíblia. Isso, meus irmãos, ensina muito mais do que a vara. Por quê? Porque a Bíblia muda coração. Cuidado, não te exceda. Cuidado, não crie fariseus, não crie revoltados. E que Deus me ajude e te ajude nesse processo, porque o que eu estou falando aqui não é fácil. Formar caráter ensinando Bíblia em cada momento é algo difícil. Invista nisso. Terceiro lugar, você admitindo ou não, eu admitindo ou não, o orgulho é um dos mais comuns pecados que assediam as nossas vidas. Infelizmente, todos nós aqui nascemos fariseus. R.C. Sproul, comentando esse texto, diz assim: nenhum de nós nasceu crente, só Jesus. Todos nós nascemos fariseus. Então você nasceu fariseu, eu nasci fariseu. E naturalmente todos nós pensamos muito melhor a respeito de nós mesmos do que devemos. Todos nós imaginamos que merecemos muito mais do que temos. E isso é um pecado antigo e grave. Como eu disse, começou no Éden. Aprendamos a não ser assim, a saber que o que nós merecemos de Deus é a justa punição dos nossos pecados. E quando você aprender que você merece de Deus a punição dos seus pecados, aprenda, você não é melhor do que ninguém. Somos todos pecadores, como qualquer outro ser humano. E quando você entender isso, você vai entender de verdade o que é a graça de Deus que te salva. Porque quando você olhar para a pessoa do seu lado, ou para uma prostituta ou um drogado que está ali fora, você não vai olhar e falar assim: eu mereço, e ele não. Você vai falar: eu deveria estar ali, graças a Deus que eu não estou. Quarto lugar, continuando a falar sobre orgulho. O orgulho, meus irmãos, é um dos pecados mais sutis que afetam o nosso coração. Ele muitas vezes governa e dirige os nossos corações sem ser visto, porque esse pecado ele é muito dissimulado, maquiavélico. Ele se veste como humildade. Vou dar um exemplo. Já viu gente que fala assim: eu sou muito humilde? Meu amigo, se uma pessoa fala que ela é muito humilde, ela é muito orgulhosa. Uma pessoa que é humilde, ela jamais vai dizer: eu sou muito humilde. É nada. Mas esse é um pecado que arruína a nossa alma, que impede o arrependimento, que detém as nossas vidas de servir a Jesus, que atrapalha a gente a amar os outros e a ter um desejo espiritual pelas coisas de Deus.
tome cuidado, fale como salmista: Senhor, me livra da soberba, que ela não me domine, então eu serei livre de grande transgressão. Quinto lugar, a soberba é tão grave, sabe por quê? Porque ela é diretamente contra a glória e a grandeza de Deus. Todas as vezes que você pensa assim: eu sou o cara, eu sou o melhor cozinheiro dessa parada aqui, eu sou o melhor jogador de futebol desse bairro, eu sou isso, eu sou aquilo, você está diretamente ofendendo a grandeza de Deus e a glória de Deus. Só que Deus disse uma coisa muito grave sobre isso. A palavra de Deus diz assim: o Senhor resiste ao soberbo, mas aos humildes concede graça, favor. Deus não pode conviver com o soberbo. O soberbo quer o lugar do trono de Deus. Que Deus então me dê e lhe dê a graça para a gente ser humilde, porque no reino dos céus não entram soberbos. No céu jamais vai ter um soberbo. E que Deus nos ajude a vestir com as vestes de humildade e colocar isso na servidão, em sermos serviçais dos nossos irmãos. Sexta aplicação: se alguém quer ser o primeiro, seja o último. Isso mostra o quê? A Bíblia, a igreja, o reino, a verdadeira religião é totalmente diferente do que o mundo pensa. A ideia do mundo é dominar, é ser servido, é ter ambição, é ser o maior, é confiar em si mesmo, é ter honraria e atenção. O desejo do crente tem que ser dar. Afinal, foi Paulo que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Desculpa, não foi Paulo que disse isso não, foi Jesus quem disse isso, e ele falou. Então, o homem que mais serve é o mais útil na igreja e na geração, e ele é o maior aos olhos de Jesus. Por isso, em sétimo lugar, se esforce por praticar esse princípio. Procure fazer o bem ao seu irmão, à sua irmã, aos crentes da igreja. Deixe a autossatisfação, a autoindulgência que nós somos inclinados, e se pergunte: tem algum serviço para eu fazer pelos meus irmãos da fé? Tem algum ato de gentileza que eu posso prestar-lhe? Alguma coisa que eu posso fazer para que ele seja feliz e alegre? Faça isso. Quão bom seria se nós deixássemos a nossa jactância para trás e usássemos essas palavras de Jesus na nossa vida, no dia a dia. Mas como disse J.C. Ryle, ou D.C. Ryle, infelizmente os homens que estão dispostos a servir, a ser os últimos, a ser servos de todos, são poucos nas igrejas dos nossos dias, infelizmente. Em último lugar, os apóstolos deram conta do que eles falaram para Jesus, não deram? Eu e você, um dia vamos dar conta de todas as palavras que saem da nossa boca para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, todas. Ele usa isso como um incentivo e um alerta. Um incentivo para a gente falar o que é santo e piedoso, e um alerta para que você saiba que um dia você vai estar diante do tribunal de Deus e as suas palavras vão ser pesadas por Ele. Então cuidado com o que você fala,
porque diante do tribunal de Cristo não tem desculpa. Nós vamos prestar contas para Jesus. Que Deus nos ajude então a falar bem dos pequeninos, a falar bem com os pequeninos. Que o Senhor nos ajude a servir, a proteger o bom nome dos nossos irmãos, a falar bem e elogiar suas qualidades, a não ficar propalando seus erros e fofocando. E ao fazermos isso, ou seja, falar bem, falar para eles o que é bom, proteger seu bom nome, não fofocar, um dia nós vamos ser recompensados por Jesus. Que Deus nos ajude a termos o santo galardão do nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé e pedir graça, misericórdia da parte de Deus. Nosso Deus, o exemplo dos apóstolos está aqui, não para que olhemos e os condenemos pensando que somos melhores do que eles. Na verdade, como Paulo diz, tudo que foi registrado é para exemplo e nosso aprendizado. Então, que olhemos para o que os apóstolos fizeram agora, que foi tão feio, tão vil, tão baixo diante de Jesus, e aprendamos com os erros deles para fazer diferente. Para isso, eu lhe imploro duas coisas: a graça do Senhor nas nossas vidas. Sem a graça do Senhor nas nossas vidas, jamais faremos diferente. E a segunda coisa é que a palavra do Senhor, pregada hoje, mas lida, meditada nas nossas devocionais, ensinada nos nossos cultos domésticos, nos nossos ensinos para os nossos filhos, possam ser o instrumento de graça nos transformar, porque não há nada que restaure a alma a não ser a tua palavra. Nos ajude então a que a palavra encontre guarida no nosso coração e venhamos praticá-la. Ajude para que sejamos, ó Deus, rápidos em confessar o nosso pecado e deixá-lo, com um verdadeiro arrependimento, odiando o pecado, aprendendo a misericórdia de Cristo e nos dispondo a uma nova obediência. Ajude a nós que somos pais a exercer a disciplina formativa dos nossos filhos, como eu faço na igreja, ensinando, falando, evangelizando, e que nós façamos isso aproveitando cada oportunidade, como Deuteronômio 6 nos ensina. Não permita que nós também retenhamos a vara. Ela é importante, ela não é a mais importante, mas ela é importante, e que nós entendamos o quão importante é tudo o que fazemos ser recheado das Escrituras, ser encharcado das Escrituras. E ó Deus, eu quero que nos ajudes como pais, mães, filhos, crentes, membros dessa igreja, como crentes da igreja visível do Senhor, a ser servos dos outros. Tire do nosso orgulho de nos trancar na nossa casa e não se importar. Tire do nosso orgulho de nós não participarmos da vida dos irmãos e não querermos que eles participem da nossa vida. Quebra o orgulho dessa igreja, quebra o orgulho da igreja do Senhor na face da terra, e ao invés de estarmos aqui para sermos servidos, para sermos os maiores, para aparecer, que queiramos ser servos e menores do que todos, para que um dia o Senhor nos veja como grandes, que nós nos importemos com o veredito do céu e não com o veredito da terra.
E ó Deus, me ajude como pregador a ser o menor. Eu tenho o privilégio de pregar as Escrituras. Eu estou numa posição de pai de cada um desses irmãos, mas que eu não queira dominar e ser maior do que eles por imposição. Que eu seja o maior por servi-los, amá-los, respeitá-los, suportá-los e ajudá-los nas suas lutas e mazelas. Me dê essa graça, para que então eu seja exemplo do rebanho. Abençoe os pastores e missionários, presbíteros e diáconos das igrejas, para serem exemplo de pessoas que servem. É no nome de Jesus que eu imploro essas coisas. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Pai e a eterna consolação do Espírito estejam com os pequeninos de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém.